Uma produção Podium. Last place at the end of lap one comes home to win. What the this guy doing? Well, I just want to say you're an absolute legend. Holy mac and cheese balls. That's another podium. That was stupid for whoever was at the front. They want to kill us or what? Can you believe it? Can you believe it? Ora viva, sejam muito bem-vindos ao 17º episódio do Domingos, hoje com o engenheiro João Ginete e Beatriz Caixa de Óculos Lopes. Desculpa, mas eu também sou engenheira. A engenheira Beatriz Caixa de Óculos Lopes. Vamos lá ter calma. Obrigada. E eu, Doutor Tiago não é? Sequeira. Eu sou a voz off deste programa. Mestre Tiago Sequeira. Eu sou a voz da Casa dos Segredos. Voz! Eu não compreendo essa referência, felizmente. A Não sério? compreendo. Ora, Pá, o não João estava agora cá. um meio intelectual. Eu não estava cá quando isso existia. Não estava cá. Não sabes o quê? Sei o que é, mas não sei o que é a voz. Há uma tipo, voz, é tipo o Big Brother. Imagina, há uma Isto é voz tipo- que fala com as pessoas da casa. Estás a Isto dizer? é tipo a o voz. João. Não, ó Beatriz, isto é aquela desculpa, João, do O nível deste chegam podcast. a casa do partido e ele, pá, eu não estava cá, eu não estava cá, não sei o que aconteceu. O nível desse podcast acabou de descer abaixo O de. João só vê filmes. Abaixo de Latifi. Abaixo da linha d'água. Isto caiu abaixo de Latifi este programa hoje. Bem, para falarmos do Grande Prémio de Itália, este foi o 100º aniversário do primeiro Grande Prémio em Monza. É verdade. É engraçado como é que se diz? Fun fact, falta uma palavra em português. Efeméride. Efeméride, exatamente. É isto mesmo. Este é o Grande Prémio com mais corridas, portanto, é o circuito com mais grandes prémios de toda a história da Fórmula 1. Ficam a saber. Sabias, Beatriz? Não fazia ideia. Mas É já verdade, teve- começou como um poço da morte Exatamente. e terminou com o atual formato. Vocês não têm noção, a oval antiga, lá em cima. Tu já tiveste a mandar-se são uma foto, mais- lembro-me uma foto dessas. Sim, mas tipo, aquilo tem mais de 45 graus. Credo. Portanto, se tu vais lá acima, cais. Não, a sério, tipo, tu vais a andar até lá acima e tens de agarrar às coisas que não cais cá para baixo. Mas a questão E os aquele carros pessoal antes tinham andava ali de velocidade carro. os carros antes tinham velocidade suficiente para fazer aquela parede? Epá, suponho que sim, não é? Senão não valia a pena eles porem lá. Não, tombavam só, estás a ver? Mas, exato. na volta, nas cooldown laps eles tinham de vir cá em baixo, senão caíam. Mas ao menos eles tinham uma proteção lá em cima, enquanto que, por exemplo, a oval de Brooklands no Reino Unido tinha árvores. Portanto, se a coisa corresse mal e tu fosses em frente, tinhas uma árvore para parar a queda. Não O está efeito mal. era igual, tá não é? mal. Parava. Não é? Parava, portanto era um bocadinho a mesma coisa. Para celebrar, a Ferrari trouxe um equipamento especial. Foi um Ferrari amarelo. Estou a viver para este equipamento amarelo. Era Meu bonito, Deus, eu gostei. Vocês não adoraram, eu adorei. Eu só tenho pena, até acho que podiam ter usado mais amarelo no carro. Foi top. Pareciam uns pintos. Mas uns pintos tão bonitos. Ou seja, que outros dois pilotos, que outra parte de pilotos na grelha. Ainda bem, poderia espero que os nossos ouvintes conseguir brasileiros salvar. percebam o que nós estamos. Eu pensei exatamente nisso, João. O quê? Espero que os nossos ouvintes brasileiros compreendam que nós estamos a falar dos animais, dos pássaros e não Certo, e não de pintos. de pintos. Beatriz, vai ao Urban Dictionary brasileiro perceber, É para isso, perceber é o que significa Ok. pintos em inglês. Não, não, atenção, brasileiro. isto vai ser o excerto do programa e vamos investir fortemente em Google AdWords para trazer o máximo de tráfego possível do Brasil. Vai crescer, este podcast vai explodir no mercado Mas pronto, brasileiro. Bom, Adiante, vamos só focarmos no que é adiante. importante. Que outro par de pilotos é que poderia pull off este amarelo pastel que nem o Carlos e o Carlos? Ok, vamos já O tirar Norris e o Ricardo. Não eram capazes. Não eram capazes, Não a eram? desculpa não ficava tão bem. Não. O Ricardo já usou aquela cor durante 2 épocas inteiras na Renault, não é? Não era o mesmo. Não era o mesmo amarelo. Este era um amarelo pastel que ninguém pode usar. Ninguém, exceto os pilotos da Ferrari. E, portanto, Muito bem. não sei. Ok.
Gostei da Olha, mensagem por acaso do eu gostei rádio. muito. Não sei se viste a asa traseira, a dizer a Ferrari, fazia Sim, lembrar sim, muito sim. aquele carro que nós referimos aqui no início O quê? da temporada, aquele Ferrari famoso de 92 ou 3 que ganhou absolutamente nada, não sei se te Sim, lembras. sim, zero, exatamente. E tanto é isto. Mas muito giro, muito bonito. Bonito. Foi aquele que o Prost disse que era um caminhão e depois foi despedido Isso. no dia a seguir. Ai, Foi, Deus. ele em Monza correu tão bem que ele disse que o carro era um caminhão e no dia seguinte já não era piloto da Ferrari. É assim que se assim que Já não funciona. era camionista no dia seguinte. Eu gostei da mensagem de rádio do engenheiro do Sainz quando ele parou durante a corrida a dizer: olha, os teus mecânicos estão de amarelo, só para não acabares tipo Tem na atenção. Alfa Romeo ou num sítio qualquer. Tem só atenção. E também gostei da celebração dos caças da Força Aérea Italiana passarem por cima da pista, o que é sempre bonito, não É é? um clássico. Ao lado do Airbus A350 Enzo Ferrari, muito, muito parcial, não é? Da companhia aérea ITA, que para mim é a melhor definição do que é a Itália. A ITA é a 43ª reencarnação da Alitalia, depois de sucessivas falências e Mas pronto, continua. Mas continua. Não, eles agora tiveram de mudar de nome, aquilo deve ser uma falência mais agressiva, não sei, mas já não puderam manter o nome É uma Alitalia. reinvenção. Eles estão-se a Agora chama-se reinventar. ITA. Não sei. Até era outra vez a falência, não é? Pronto. É até o próximo nome. É isso, mas a organização do Grande Prémio foi. Eu já lá tinha estado em 2016 e não me lembro de ter sido tão caótico como foi desta vez, mas desta vez foi mesmo tipo. Foi mesmo boa? Eu acho que o Covid teve o efeito na indústria da aviação, já sabemos como é que é, voos cancelados todos os dias, etc. E eu acho que nesta organização foi igual. Eles acho que despediram toda a gente que trabalhava em Monza e contrataram pessoal de sair da escola. Não da escola, tipo da faculdade, da escola primária. E Portanto, correu muito bem. pá, um caos completo. Demorei para aí 3 horas a sair do circuito. O quê? Sinto que é tudo assim. Pá, não 3 horas, mas à vontade 1 hora a sair do parque de estacionamento até sair do parque Mas ainda de tem Monza. muito que aprender com Portimão então, João. Mas eles já tiveram 100 anos a treinar, não é? Nós, ao menos, não desculpa que foi o primeiro. Eles já andam a fazer isto há 100 anos, portanto. Portanto, mas assim também foi uma forma de tiveste mais pelo mesmo preço. Claro. Né? Pagas por um bilhete e ficas lá mais horas. Eu acho que é uma boa proposta de valor. Se pensares bem nisso. Eu não paguei, Tiago. Eu sei, mas tu percebeste. Enfim. Bem, vamos arrancar então para a análise. Vamos começar pela qualificação, não é? Como sempre. Qualificação que foi ganha por Leclerc e Ferrari na frente. Ora, onde é que nós já ouvimos isto? Todos os grandes prémios. Mais do mesmo. Mas Não muda absolutamente nada. Até com aquele joguinho engraçado do Sainz fazer sonhar, a Beatriz em particular. é até o Q3 sempre a e mesma depois coisa. não. Até o Q3 o Sainz está em grande e depois do Sim, Q3 sim. esquece. Pronto. Portanto, por aqui está feita esta revisão. Agora, coisas interessantes, pontos de destaque desta qualificação. Ponto 1. Albon com uma apendicite. É verdade, foi para o hospital, não é? E parece que ainda por cima não correu bem. Eu pensava que a malta de Fórmula 1 arrancava Sim. os apêndices logo, que é para não ter este tipo de coisas. É que uma malta do boxe parte logo o nariz antes de começar a treinar. Sim, tipo, sei lá, quando vais fazer uma volta ao mundo num veleiro, tiras o apêndice antes. Claro, se tens uma apendicite no meio do veleiro, faleces. Como é que isto é uma coisa que te passou pela cabeça já? Imagina. Então, mas é evidente. Portanto, este é o tipo de situação. Eu juro solenemente que nem estavam a super licença com o apêndice. Isso é tipo aquela proposta do Helmut Marko, tipo logo no início do Exato, no do Covid. recomeço do Covid. No recomeço do Covid disse logo: eu tinha dito aos rapazes para apanharem Covid de propósito para tirar isso do caminho, está feito. Claro que já disse, apanharam, claro que disse. está bom, Claro está que feito. disse. Não me surpreende absolutamente nada. Ficava bem, não percebi, encarnado. eles não estavam muito fãs da ideia, não percebo porquê. O homem não tem um bocadinho de noção dentro dele. Só vê dólares. Pronto, aquilo foi complicado, que acho que ele depois na recuperação não correu muito bem, até teve de ser Teve entubado complicações. e tudo. Teve Sim. complicações. Ok. Foi entubado e tudo Mas o e quê? pronto.
Mas isto para dizer Não, que foi o Dave Vries. o quê? Coitado do Albon. Que se É para assim, melhore e coitado, que ok, mas vamos esteja de falar. voltas. Vamos falar. Que esteja de volta para. É que foi mesmo para entubado, Singapura. Beatriz. Teve mesmo Não, tudo que lá não dentro. esteja de volta, ok? Porque nós precisamos do Nick de Vries na Fórmula Oh 1. meu Deus. Que? Tu- Sim. Estás a desejar a morte do Alex Albon, no fundo. Imagina, eu só disse É que eu isso não que queria estás que a ele voltasse para a Fórmula 1, não lhe desejei a Oh, morte meu aqui. Porque é que ele Peraí. não havia de voltar? Peraí. Só uma Mas razão para ele não distância. voltar. Foi despedido, ok. Não, João. Não, eu gosto, porque é eu, que ele gosto devia da ter opção, despedido? eu gosto da opção da Beatriz que é: está lá o Latifi é intocável. Pode a Vries vir, tem que ir ao Albon e ir Mas embora. é verdade, Não há imagina, hipótese. mas é verdade, o Latifi não vai lá nenhum, com o Latifi sozinho está a financiar que é 3/4 desta equipa. Isso não vai acontecer. Está nada. Agora há Estás a já uma brincar equipa comigo? grande. Eu aposto contigo. Quanto é que tu achas que vale aquelas outras a dizer só fina? 20 a Diz 30 um número. milhões? 20 ou 30? Sim. Não é mais que isso. Não sei, mas acho que por 20 ou 30 milhões ele compra uns testes, uns vários testes ao longo do ano e brinca com o carro, pá. Não precisa, Exato. Não precisa estar a chatear aqui o não pessoal. precisa estar lá a chatear a malta, de facto. E não tenhas dúvida que o Albon tinha feito claramente muito melhor que o De Vries, mas daí eu ter posto 500 euros nele que, pronto, herderam, não é? No Tu achaste que ia ser assim tão bom? Sim, então ele já em Spa ele safou muito bem e por ter uma vantagem em linha reta e em Monza a vantagem que tens em Spa vale o dobro ou o triplo, não é? Portanto acho que se tinha safado muito bem, sem dúvida. Tinha Mas o provavelmente De- a DQ3, por exemplo. Gostava de ver o Nick de Vries na Fórmula 1, acho que vale a pena. E já o viste? Está feito? Está bom? Não. O De É Vries, do só para Max. relembrar, ele teve este fim de semana em Monza, não porque foi chamado de emergência para substituir o Albon, mas porque ele já lá estava. Ele já lá estava para fazer treinos livres. Foi o terceiro treinos livres, não foi? Da Aston Martin. Aston Martin, exatamente. Aston Martin. Substituiu o Vettel. O homem foi mandar no Aston Martin e depois... espera aí, já agora vem aqui à Williams. Não, mas como dizem uns rapazes do podcast, do Red Flags podcast, ele estava na hospitality da Mercedes com a sua camisola da Mercedes a beber um cafezinho e o James Vowles ligou-lhe a dizer: olha, anda cá abaixo que tu és capaz de andar no Williams daqui a tipo meia hora. Depois passaram o FP3 sem ele basicamente não andou porque suponho que tivessem a fazer-lhe o assento e a meter-no no carro e a ajustar o carro para o facto de o Albon ter 1,80m e o De Vries ter 1,20m. Demora um bocadinho a ajustar, não é? E pronto, ele fez tipo meia dúzia de voltas na FP3 e depois para a qualificação. E na qualificação basicamente mandou o segundo piloto da Williams para o hospital com queimaduras de terceiro grau, porque basicamente destruiu o Nicolas Latifi. Atenção que o Latifi também acaba por arrancar décimo, não por vias de qualificação e tal, mas esteve lá perto. É um estratega o Latifi, mas já vamos exato. explicar como é que aconteceu. Quem surpreendeu, e isto eu acho que é o pináculo do que é esta época da McLaren e da incapacidade total de perceber aquele carro. Nós achávamos que a McLaren ia ser uma desgraça total e espeta 2 carros no Q3 assim, a brincar. Não, imagina, o João no episódio passado nós falámos um bocadinho sobre a McLaren. Exato, e dissemos que ia ser uma miséria. mas não na qualificação, na corrida, em tudo. foi diferente. Não, mas em não foi isso que nós tudo. falámos. No episódio passado falámos especificamente sobre como era mais punitivo não perceber o carro, obviamente, não é? Em corrida do que em qualificação, e por isso é que isto acontece de vez em quando, não é? Que eles até fazem uma qualificação mais ou menos decente e depois chegam à corrida. Sim, mas a parte que nós precisamos dos McLaren é que eles não são rápidos. E este é um é um facto. circuito que exige velocidade. Portanto, isso é a única coisa que nós hoje conseguimos perceber à data de hoje. É a única coisa que é claro sobre aquele carro. Ele não é rápido. Portanto, como é que isso se explica? E também mas ao mesmo tempo nós sabemos que o motor Mercedes é o piorzinho deles todos. Acho que isto é aceito por toda a gente. E apesar disto, temos 4 carros com motores Mercedes no top 10. Eu acho isto difícil de explicar. É estranho. É muito estranho. E
E no caso específico da McLaren, não só está o Norris, como está o Ricardo ao lado. Portanto, nem sequer houve aqui nesta corrida qualquer tipo de Mais uma coisa gap difícil de explicar. desempenho entre os dois. Portanto, não faço ideia. Eu não faço ideia o que é. Portanto, o problema disto é que isto seria um resultado normal para a McLaren e a normalidade deste resultado é o que torna isto anormal. E isto é que é o preocupante. Acho que começaste a perder. A normalidade é o anormal. Estás-me a perceber, Beatriz? Sim. Percebes? Isto é o triste. Mas pronto, não sei. Alguém quer mandar alguma justificação para isto? Alguém sabe ou ninguém sabe? É assim, em termos de delta de performance, já o ano passado o Ricardo tinha um delta em relação ao Norris relativamente grande durante a época toda, e em Monza esse delta não aconteceu. Tanto que o Ricardo ganhou a corrida. Portanto, simplesmente ele gosta mais desta pista que das outras. Mas é Pisa? Funciona, talvez seja isso. Talvez os problemas no carro que o afetam mais que afetam o Norris não o chateiem tanto aqui. Não consegues o quê? Eu consigo estas piadas do Tiago de vez em quando. Sim. As piadas de pai de vez em quando não aguento. Desculpa, João, continua. Não, era só isto, já estava. É porque não há razões, Beatriz. Ninguém sabe. João, queres aí em 30 segundos inventar uma justificação técnica completamente tirada da cartola? Podes inventar o que tu quiser. Ninguém vai saber o que tu sequer vais dizer. Uma justificação técnica qualquer. Já vamos à explicação mirabolante do João, mas eu acho que eu continuo a achar que a semelhança, não sei se vocês se lembram, quando a Aston Martin, ou na altura não era Aston Martin, Force India, quando era alguma coisa, copiou a Mercedes. Lembram-se disto? Racing Point. Force India, não. O que é que era na altura? Aquilo era na altura. Pink Mercedes. Pink Mercedes. Na altura nós falámos sobre isto, que eu acho que eles não estão a perceber o carro, imagina, e não tem a ver, e na minha opinião, pode não ter necessariamente a ver com ter um powertrain pior do que os outros. E estavas a comparar com o Pink Mercedes? Estava a fazer um paralelismo com, por vezes tu copias partes do carro, especialmente quando mudam regulamentos, as pessoas não sabem o que é que vão fazer, na minha cabeça isto faz sentido, e depois não percebes o que é que lá se está a passar dentro. E, portanto, pode não ser só sintomático ter um powertrain que é pior, ou ter pilotos que estão mais desajustados, é só que o conjunto não está a funcionar. E às vezes, mas a McLaren está a imitar quem? Não quer dizer que coisa nenhuma. Ninguém, o problema é esse. Tu não, ou então está. Ou parte do problema é esse. Achas que devia estar a imitar? Imagina, não é estar a imitar ou não. O que eu quero dizer é que não super complexo. Mas podem não saber porque isto demora tempo, não é uma coisa, não são sistemas isolados, é difícil tu perceberes o que é que não está a correr bem. É isso que eu estou a dizer. Assim, eu acho que há três coisas que criam um déficit de performance em carros de Fórmula 1: peso, potência e downforce. Depois há outras coisas mais pequenininhas. Super simplificado. Fiquem com esta, está bem? Portanto, agora embrulhem e vão para casa. Jovem de PhD, professor de São todos mais ou menos o mesmo. Certo. Potência e downforce não têm todos mais ou menos o mesmo. E a McLaren claramente falta-lhe os dois. Porque o motor Mercedes tem falta de potência e eles têm falta de downforce desde o início da época. Já têm um bocadinho menos do que tinham antes. Mas eles começaram a época com uma falta de downforce grave, porque basicamente a filosofia deles em relação ao fundo do carro foi diferente das outras equipas todas e claramente não funcionou lá muito bem. É só isso. Tu achas que é só isso? Não há outra opção. Não há fadas e varinhas mágicas aqui. Não, é verdade. Em primeira ordem são essas as três coisas que fazem um carro andar mais rápido ou mais devagar. Não há assim grande ciência. E a outra é claro. Outra é obviamente os pneus, a compreensão dos pneus, etc. Mas normalmente isso é o que leva a altos e baixos. Por exemplo, a Aston Martin tem muitos altos e baixos. Há pistas onde eles estão no top 10, há pistas onde eles estão literalmente em último. E para mim isso é a compreensão dos pneus, porque às vezes acertas, outras vezes não acertas. Mas o carro lá por baixo pode ter uma performance decente. Agora a McLaren tem sido todas as corridas está claramente abaixo das expectativas. Mas João, nesta corrida, corrijo se eu tiveres alguma estupidez, que é possível, o downforce não é assim tão importante.
o downforce continua a ser importante, porque repara, tu apesar de usares menos downforce, o tempo que tu ganhas por teres mais downforce acaba por ser igual ou maior do que nas pistas normais. Deixa-me pôr a pergunta de forma diferente. Nesta corrida é mais importante potência ou downforce? Relativo ao resto da época, potência. Sim. Ok, então podemos... Portanto, sim. Podemos Mas é inferir esse então ponto. que o grande problema da McLaren é downforce este ano? Talvez mais do que potência, sim. Exatamente. Mas é isso que eu gostava de estar a dizer. Então, até amanhã foi o episódio 2. Tchau. Continuo a achar que isso é uma sobressimplificação, mas pronto. Mas eu sou leiga neste assunto. Não é uma sobressimplificação. Nós estamos a falar de coisas de primeira ordem. Há coisas de segunda e terceira ordem que também são importantes. Agora, primeira ordem é pneus, potência, downforce e peso. Não há, tipo, diz-me mais coisas, então. E eles a mais de não, metade... diz lá o que é mais. O que é mais? A mais de metade... Vou quedar aqui mal. Mas a mais de metade do campeonato... Estou a brincar. Estava a brincar. Mas a mais de metade do campeonato, se é uma coisa assim tão, imagina, básica, à falta de melhor palavra, não é básica porque é fácil, não é básica porque é fácil, porque é um diagnóstico, imagina, porque é logo a primeira coisa que tu fazes, uma das primeiras coisas que fazes triagem. Como é que a mais de metade do campeonato ainda não conseguiram sequer melhorar um bocadinho? Beatriz, já tiveram no início da época, eu percebia agora. Beatriz, porque encontrar downforce não é assim tão fácil. E encontrar potência não é assim tão fácil. Tipo, não é só carregar um botãozinho e dizer mais, adicionar downforce. Está bem, tipo, ok. não é assim, não é um jogo de computador, não é? Não percebo. Se fosse uma coisa assim, então, se fosse uma coisa de primeira ordem, como é que é possível que ainda não tenham conseguido? Porque imagina, tu viste melhorias, houve carros que também começaram em não tão grande forma, que Exatamente. tu conseguiste como a Mercedes, ver, por exemplo. Como a Mercedes, precisamente, era mesmo isso que eu estava a Exatamente. pensar. Que entretanto consegues ver que houve aqui improvements, não tem nada a ver, porque as pessoas vão pegando no carro, vão fazendo Mas testes, o budget da Mercedes e o budget da McLaren também não são o mesmo. A máquina da McLaren e a máquina da Mercedes são muito diferentes hoje em dia. Mas o que parece claramente é que o carro de princípio está mal feito. Portanto, agora isto são mas pode é estar, difícil. Eu também achei isso da Mercedes no início do ano e agora claramente tipo, a performance não tem nada a ver. Não é. A Mercedes mesmo assim não tem a performance. Não tem nada a ver. Red Bull, tem nada a ver. Calma, não tem nada a ver. Estamos no mesmo circuito, Hamilton um 21.5 na qualificação, Norris um 21.5 na qualificação. Calma, não tem nada a ver até um certo ponto. Não estou a pensar só numa corrida, estou a pensar num ano inteiro. Imagina, tu consegues ver uma evolução clara na Mercedes que não consegues ver numa McLaren. Beatriz, a Mercedes não tem grande evolução. A Ferrari é que teve uma evolução. Uma desevolução. Não concordo. É verdade. Concordo com a parte da desevolução da McLaren. Vê a diferença da Mercedes para a Red Bull. E a Ferrari devia estar na Red Bull, deviam estar nessa circunstância. Não, e está, em qualificação está, só que sim. Acontece alguma coisa na corrida que eu neste momento já nem consigo. E essa coisa é estratégia. Não, é azar também já. Não, mas repara. Azar, Tiago, por favor. É que já nem é estratégia. Porque, por exemplo, Zandvoort, o Leclerc começou, ou devia ter começado em primeiro, começou em segundo. Ok. Ele tinha carro para a pole position. Começou em segundo. E não sei como, se não fosse aquele safety car no fim, tinha acabado em quarto. Sim. Mas sem eles fazerem nada de especial. Tipo, ok, o Sainz foi o que foi. Mas no carro do Leclerc, tu vais ver a estratégia, os pitstops, correu tudo bem. Ele mesmo assim conseguiu ir de segundo para quarto. Como? Percebes? Eu acho que é uma daquelas coisas que... A Red Bull é só that much better. Não, mas foi a Red Bull não ultrapassou... Nenhum Red Bull ultrapassou o Leclerc, foram os Mercedes. Sem ideia, então. Porque meteram pneus duros e fizeram umas estratégias diferentes. Certo. Sim. Agora, mas tipo, a Ferrari não fez nada de errado, simplesmente sim. Tipo, aquele ambiente que há na equipa de frustração por termos um carro bom e não estamos a ganhar corridas, acaba por afetar toda a gente, e a performance dos mecânicos, dos pilotos, dos engenheiros, o pessoal de estratégias já não pode, tipo, eles não podem fazer uma coisa fora da caixa. Sim. Percebes? Então tipo, estão a tentar tomar decisões com as mãos atrás das costas, percebes? Porque já fizeram tanta coisa mal que agora não... É verdade. Que agora não... Que agora não tem margem de manobra. Não estão tem condicionados, percebes? Sim. E lá está, era o que estávamos a falar com o Mark naquele episódio depois de Silverstone, e tem a ver com as ferramentas. Tipo, se tu não tens as ferramentas certas,
e os erros acabam por ser postos nas pessoas e não nas ferramentas e na estrutura que está por trás delas, acabas por condicionar as pessoas e que não conseguem fazer o trabalho como deve ser. As comunicações entre o engenheiro do Leclerc e com o Leclerc são uma coisa mais triste do mundo neste momento, que é o engenheiro pergunta sempre qualquer coisa, vamos parar agora, estás feliz com isto? E ele, sim, pode ser. Tipo, tudo, não há nada neste momento que eles façam sem perguntarem ao Leclerc, mas estás satisfeito? Aqui em É Monza isto no que final, queres? Se vocês não viram em quiseres, a Monza gente no final, muda. quando o engenheiro falou com ele para lhe dizer a posição que tinha ficado em segundo lugar, ele nem respondeu. Foi tão tenso. Porque também teve a expectativa de poder lutar ainda, não é? Mas, sim, não, ele estava chateado, já vamos falar sobre isso, mas eu acho que o ponto deles confirmarem com o piloto o que é que eles acham, isso acontece em todas as equipas. Não, mas isto não aconteceu no início da época, mas é o tom, sabes? É o tom mais mesmo quase medo. Sim, medo. Olha, pode ser, é isto. Olha, nós estamos a pensar nisto. Achas que dá? Achas que dá? Ou... É mais nesse sentido, não é? Okay. Sim, isso até eu concordo. Bem, vamos então à corrida. Portanto, como dissemos, pole position de Leclerc, houve aqui uns Q3 dos McLaren, dos Mercedes, mas depois, não foi nada disto. Houve uma catrafada de penalizações por causa de mudanças de motor e coisadas, e ficámos então com uma grelha muito esquisita. João, como é que foi esta grelha? Basicamente foi o Sainz, o Hamilton, o Ocon, acho que o Ocon também começou a jogar para trás, sim. O Yuki, o Tsunoda, que se tinha safado relativamente bem, Bottas. Tinha ficado na Q2. O Bottas teve foi outra penalização pequenininha, e o Max, exatamente, que levou uma penalização pequena e só partiu de sétimo. O Pérez levou uma maior. Exato. Pronto. Portanto, acabámos com uma grelha que é, salvo erro, Leclerc, Russell, Norris, Ricardo, confere, e o Tiago em êxtase. Sim, na primeira volta da pensei, corrida. Vamos ganhar. Pensaste? Ok. Não. E depois saiu um carro à frente do De Vries, Gasly. Era o Gasly, De Vries e Max, portanto, dois holandeses um ao lado do outro. E o Zhu. E o Guanyu Zhou. E depois Latifi era Gasly Zhou, Max De Vries e Latifi em décimo, exatamente. Latifi, daí eu dizia, o Latifi é um tipo que vê mais à frente. É um estratega. Ai, para que Deus. estar a gastar pneus e óleo do carro na qualificação? Foi estar maluca quando posso começar décimo e daqui fazer uma corrida segura, terminar bem dentro dos pontos. A piada faz sozinha. Alonso também, o Alonso começou em sexto, não foi o Zhou, foi Gasly, Alonso, Verstappen, De Vries, Zhou, Latifi. Que top 10 inacreditável. E os Aston Martin, que se qualificaram em último e penúltimo, saíram de 11º e 12º. Inacreditável. Experientes, portanto é assim que se faz. Mas de qualquer das maneiras, diz isso? Não, eu só ia dizer que Verstappen começa em sétimo e ao fim da segunda volta, ao início da segunda volta, 100 metros depois de cruzar a linha de partida, já está em terceiro. Foi triste. Houve ali logo no arranque o Russell a tentar dar o ar de sua graça, a tentar ultrapassar o Leclerc. Mas pronto, não deu, não correu bem. O Norris teve uma largada péssima, mas aparentemente aquilo havia um problema qualquer no clutch, porque acho que ele já antes na volta de formação também demorou ali um bocadinho a arrancar e estava ali com stress, mas basicamente o Norris perde 2 posições logo ao início também e não correu bem, mas é como dizes, o Verstappen quer dizer, põe-se logo ali atrás do Leclerc passado pouco tempo. E no fundo era mais uma corrida de Verstappen a começar cá para trás e a ganhar. Eu diria que até um certo ponto sim. E agora o Max chegou atrás do Leclerc, mas o intervalo entre os dois estabilizou durante um par de voltas até entrar o safety car do Sebastian Vettel. Exatamente, temos um virtual safety car do Vettel, volta 10. E aí a Ferrari decide parar.
e a Red Bull decide ficar Claro. em pista. Pronto. Atenção, Agora- Verstappen Ferrari com disse- macios. Exatamente, o Verstappen com macios, o Leclerc também com macios. O Leclerc decide parar, portanto perde 2 posições para o Russell e para o Verstappen. Verstappen, mas tem pista livre para usar os seus médios. Agora, eu não percebi qual era a ideia Da Ferrari. da Ferrari aqui. Pelo que percebi, era ir até ao fim, Com médios? com médios, porque eu estava a perguntar ao Russell isso mesmo, o que é que ele achava, ao Russell, desculpa, ao Leclerc isso mesmo, o que é que ele achava de parar ali para a option C, ou o que é que era. E ele disse que era apertado, mas que era capaz de dar. Se era para 3 paragens, eu acho que não é apertado, eu acho que era fácil. Portanto, eu não sei se eles estavam a pensar em ir até ao fim fazer 40 voltas naquele set de médios, mas que acabou por ser quase o que a Red Bull acabou por tentar. Mas Sim, mas a Red Bull acabou por tentar, mas estendeu um stint de macios até Mais 10 quase à voltas. volta 30, não é? Sim, exatamente. Agora, para mim o que definiu esta corrida foi o facto de quando o Leclerc pôs os seus médios, ele não se aproximou do Max, ele ganhou só 5 segundos nessas Não foi nada 12 especial. voltas. Portanto, ou ele estava a gerir aqueles pneus para tentar ir até ao fim, ou então simplesmente não tinha ritmo. E então, assim que o Verstappen para ele próprio meter médios, ganha 1 segundo por volta ao Leclerc, e a Ferrari decide que aí tem de parar, Certo. porque Sim, porque esse é ultrapassado, não é? Então, Esse é ultrapassado, exatamente. Exato, sim. Portanto, mas agora a questão é que se a Ferrari tivesse sido numa de fazer 2 paragens, portanto, 3 stints, eu acho que o Leclerc tinha de ter dado muito mais naquele stint de médios ao início para tentar reduzir o gap do Verstappen, Para depois sabendo que estender depois o ia segundo. voltar para depois ter uma oportunidade para o apanhar no terceiro stint. Foi o que eles não fizeram. Portanto, eles ficaram entre 2 estratégias, no fundo. Eles não fizeram nem uma paragem nem 2 paragens, fizeram alguma coisa do meio. E acho que foi assim que o Leclerc acabou por perder a corrida, porque se ele tivesse feito o mesmo que o Max até ao fim, eu acho que ele tinha ritmo suficiente para se aguentar à frente dele. No primeiro stint foi isso que se viu. Sim, e o Sainz mostrou que o Ferrari estava muito rápido. O Sainz, entretanto, está cá atrás a fazer uma recuperação. Sim. bastante interessante. A papar carros como se não houvesse amanhã. Mas isso é, João, mas isso é literalmente um problema de estratégia, que era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Carlos Pacman Sainz. É mais um problema de indecisão, percebes? Era isso que eu estava a tentar dizer, que eles não têm, não têm a liberdade de... Assertividade. Exatamente, de ter, ok, esta estratégia é isto que nós vamos fazer. Porque as coisas têm corrido tão mal e há tantas dúvidas sobre o departamento de estratégia, eles perderam essa autoridade, e provavelmente mesmo dentro da equipa tu tens 4 ou 5 pessoas a dizer coisas diferentes, e como não há ninguém com a autoridade para dizer é isto e é isto que vamos fazer, acabas por ficar em terra de ninguém. E acho que foi um bocadinho isto que aconteceu ao Leclerc. Pronto, e foi isto que aconteceu, e foi muito triste. Entretanto, a corrida foi isto, basicamente, até que, e como dizíamos, o Carlos Pacman Sainz ia papando carros como se não houvesse amanhã, Grande recuperação. até chegar ao 3º lugar. Acontece aquilo que pronto, é o único evento desta corrida, que é Daniel Ricciardo vinha a fazer um corridaço, vinha a fazer uma grande corrida. Eu gostei, estava a gostar muito da prova dele. Em duros. A McLaren meteu em duros e olha, agora desenrasca-te. Porque Estavas com medo de dizer mais neira outra vez. Porque o Norris basicamente, o Norris foi uma corrida um pouco estranha, porque as coisas não estavam a correr bem. Portanto, teve aquele arranque mau em para logo as pessoas conseguem recuperar, depois atrás do Ricardo, tem uma paragem nas boxes, corre muito mal outra vez e não consegue também voltar a perder posição para o Gasly e para o Ricardo. E eventualmente vai conseguir ultrapassar. Não é? Pronto, mas depois a estratégia da McLaren claramente beneficiou o Ricardo, e aliás o Ricardo acaba por receber umas instruçõezinhas para facilitar a ultrapassagem do Norris. Mas olha que não sei se a estratégia da McLaren beneficiou o Ricardo.
Não sei, eu ouvi. Eles pararam na televisão muito ouvi dizer cedo que- para sim. meter duros. Sim. Eles pararam muito cedo para meter duros, deixaram o Norris em pista sem ninguém à frente. E pá, no fim de contas, o Norris teve uma paragem. Ok, acabou atrás de 2 carros, mas com pneus macios, ultrapassou-os aos 2 e estava a desaparecer do Ricardo. Portanto, eu acho que a estratégia do Norris funcionou melhor do que a do Ricardo. Não, Agora- o que me parece é que a estratégia do Norris foi para. Aliás, a McLaren foi para o Norris. Aliás, o Ricardo recebe uma comunicação Exatamente. um bocado estranha, até, que é: achas que consegues manter o Gasly 1/10 mais lento ou 1/10 atrás, com uma precisão absurda, que era para criar o gap para o Norris entrar à frente dos dois? Yeah. Fá. Eles estavam claramente a jogar para o Norris e o que faz sentido. Faz sentido, não é? Porque- Claro. Mas Mas ao depois mesmo é que tempo o Ricardo motor- poderia ter tido uma corrida perfeitamente. Podiam ter acabado com 2 carros nos pontos, basicamente. Podiam. Porque assim acabaram por pôr o Ricardo em dificuldades. Mas mesmo assim, parecia que ia acabar nos pontos, mas o motor deu o berro e criou o tal safety car que a Ferrari tanto queria para ter uma hipótese de tentar ultrapassar o Max. Não é? Uhum. Só que nesta altura a direção da corrida lembrou-se que já não fazia cagada há mais de 15 dias Abu Dhabi Gate. e então decidiu que era a altura de voltar a meter os pés Fazer a pelas cagada. mãos. Segmento Então. que chamamos A FIA faz das suas. Então, Não, isso foi na Fórmula safety 3. car, saiu o safety car, foi o mesmo nível de amadorismo. Estupidez. Portanto, o safety car sai à frente do Russell, que está em terceiro. Pronto, o safety car é suposto ser à frente do líder, não é? Mas não, saiu à frente do Russell, que está em terceiro, quase uma volta do líder. Mas porquê, Ou João? seja, porque eles chegam a andar, meter os pés pelas mãos. Enganaram-me Mercedes só. vai- Ok. a Mercedes Sim, Eu eles não pensei, sabem eu pensei que líder, podia haver aqui Beatriz. uma justificação qualquer para isto Não, ter simplesmente acontecido. eles olharam para o timing screen, não perceberam que o gajo estava em primeiro, se chamava Verstappen, achavam que se chamava Russell e fala mandaram sério, foi o só isso, ok. Sim. Achava que tinha sido alguma coisa mais complexa que eu não tinha estava a percebido. ver eu estava a ver a corrida à frente tipo, logo à frente da pit exit, do fim da pit lane. E eu vi o safety car a sair e depois vi o Mercedes. E eu, isto é estranho. E depois, ok, se calhar o Max está atrás e eles vão deixar. Não, tipo, Mercedes, outro gajo qualquer, mas tipo 10 carros que não era o Max. E depois, entretanto, lá para trás apareceu o Max e o Leclerc. Eu, isto é o Pérez e o Sainz. Pá, muita confusão. Eu não percebi o que é que estava a passar. Sim, foi tudo muito confuso. E pronto, ok. Depois houve dificuldades em ir recolher o carro do Sainz, do Ricardo. Do Ricardo. Mas, ao mesmo tempo, os senhores da FIA estavam a tentar perceber o que é que está a acontecer. Mas o que é que são estes carros todos? E onde é que está o líder? E O que é portanto, que eu faço aqui? o Como é que eu me safety car- chamo? De onde é que eu venho? O safety car sai na volta, antes da volta 46, de uma corrida com 53 voltas, e a corrida acaba atrás do safety car. Foi uma parvoíce. Eu acho que foi uma parvoíce autêntica. portanto, Só. Nós já achámos que a Abu Dhabi tinha sido mau, e isto foi absurdo em termos de. E o Christian Horner dizia que devia ser uma bandeira vermelha, e eu acho que devia ter sido uma bandeira vermelha por inutilidade da direção de corrida. Tínhamos de parar a corrida para os pilotos todos virem dar um par de estalos no Nils e depois voltamos e acabamos a corrida. Falta. Isto foi absurdo. Mas por pronto. outro lado, Toto Wolff achou que estava tudo muito bem. Eu adorei isto, adorei o Christian Horner a dizer que devia ter sido bandeira vermelha, quando que se tivesse acontecido em Abu Dhabi o Max não tinha sido campeão, provavelmente. Certo. E gostei do Toto a dizer que desta vez a Federação fez tudo bem, quando tipo, passaram de 7 voltas atrás no safety car, porque eles estavam a tentar perceber o que raio é que se passava e o que é que devia passar e o que é que não devia passar. Adoramos Enfim. este draminha de F1. Com esta brincadeira, o Sainz perdeu um terceiro lugar garantido. Pois, a Ferrari Sim. decidiu parar Sim. para cobrir a Mercedes quando não tinha de fazer isso, não é? Pronto, e o Russell. Aqui nem sei se não foi o próprio Sainz que disse: ponham os macios que eu vou para a vitória, é para ganhar. Se calhar até foi decisão do Sainz, não é? Mas a Beatriz acha que os pilotos devem tomar decisões. E continuo a achar que sim. Está tudo certo.
Mas mais uma vez, aquela comunicação entre o engenheiro do Leclerc e o Leclerc foi mais uma vez sintomática do que se passa dentro da Ferrari, que é o Leclerc a perguntar: acham melhor eu ficar? E eles: nós não ganhamos posição se ficarmos em pista. Ok. E perdemos posições? Nós não perdemos posições separadas. Ai, que insuportável, que Manda logo inércia, que entrar. apatia, que Não, mas, tipo, apatia. Mas isso. lá, quando as coisas correm mal durante tantas corridas de uma isso. vez, eu compreendo as perguntas, não é? Mas não devia ser assim, devia haver alguém a pôr a mão naquilo, exato. Sim, sim, sim. Boxe e acabou, tipo, aliás, tu ouves o Verstappen, entre o Verstappen e o engenheiro a comunicação é completamente diferente. O Verstappen a perguntar: mas vamos perder posição, e ele: olha, caladinho, foca no teu pit stop e depois já falamos do resto da corrida. Foi exatamente assim. E pronto, e ele calou-se, parou e depois lá conversaram a seguir. Também houve uma comunicação. Assim é que se anda com a coisa, não é? Já agora, no tema de comunicações interessantes em Monza, não sei se vocês ouviram o engenheiro do Norris, qualquer coisa das pit stops, assim, ele: agora estou a trabalhar. Com Não, licença. foi o Norris é que disse no comms. Exato, No no comms comms. agora. Agora estou Sim. ocupado, não quer ninguém a falar comigo. Como se estivesse a fazer alguma coisa de jeito. Que eu achei engraçado. Estava ele ia lutar para a vitória. Não, mas isso eu até compreendo e acho bem esse feedback, porque se tu ouvires tipo as comunicações, basta, escolhes um piloto e usas as comunicações todas dos engenheiros, há ali muita conversa, o que normalmente é bom, e os pilotos querem isso e querem informação e querem manter, que se mantenham atualizados sobre o que é que se passa. Só que chega uma altura em que isso é demais, e esse feedback para os engenheiros é bom, porque é melhor tu dares a informação a mais e depois, quando se for à altura, recebes o feedback que agora não quero, claro. do que dás a informação a menos a achar que vais atrapalhar e depois não estás, percebes? Portanto, eu isso até compreendo e até acho bom. Ok. Muito bem. E com isto terminamos então com a corrida, com Max Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo e Russell em terceiro. E chorou, O Russell para variar. continua com uma regularidade. Não sei, ele faz sempre um ar tão, tem umas pernas tão longas e tem um ar tão bebê que eu não sei se ele chorou, mas pareceu mesmo que ele tinha. Foi o melhor resultado dele até agora na Fórmula 1. Não, já fez pódios. Já fez mais pódios. Já fez pódios, outros pódios. Mas é Monza, e ele estava muito emocionado. Sim. Eu gostei daquele meme o Leclerc, desculpa, o Russell, eu estou bonito. O Russell, depois de ganhar de marcar os primeiros pontos pela Williams, a chorar, tipo, uma emoção inacreditável. E o Max a gozar atrás. Tipo. Não. E o De Vries, depois de marcar os primeiros pontos da Williams, tipo, ainda não tinha acordado, ainda estava tipo: o que é que se passa? É sério? Por acaso não vi. Onde é que eu fiquei? Estou no modo certo? Em que botão é que eu carrego? Mas ele disse, mas o que foi engraçado foi que ele disse que estava sem ombros, não foi? Que estava cheio de. Sim. My shoulders are killing me, uma coisa qualquer assim que ele disse. Ele também é pequenininho, Entretanto, o Russell demorou 40 e tal corridas a fazer um ponto. O Albon 4 corridas e o De Vries uma. E o Latifi mais. Não, olha que não. Acho que é menos até que o Russell. Não, foi na mesma corrida, foi na Hungria, não foi? Sim, mas o Russell tem mais anos de Fórmula 1 do que o Latifi, acho eu. O Latifi apareceu um ano depois. Sim, pois foi. Pormenores. Pois é, Go TV. Mas pronto. Mas mais importante de tudo isto foi Guan Yu Zhou nos pontos. E já vamos perceber porquê. Não quero falar sobre isso. Foi super importante. Pronto, está feita mais uma revista de um grande prémio. Próximo grande prémio é Singapura, onde Max Verstappen se poderá sagrar campeão do mundo. Yep. É quase. Já. Faltam 6 corridas e já está. Não é Singapura no Japão. Nós nem vamos fazer mais um episódio depois disso. Tipo, tchau, até para o ano. Podemos focar-nos a batalha pelo segundo lugar, que está ao rubro. Não fazíamos mais nada, não é? Não falávamos mais nada. Tipo, ignorávamos que o Verstappen existia. Sim. E falávamos como se o Verstappen fosse o título de campeão do mundo, fosse o segundo e terceiro. Vamos fazer isto. Vamos ignorar o Verstappen completamente da corrida. Simplesmente falar como se a corrida começasse no segundo lugar. Olha, vamos aos standings então. Isso foi sobre os últimos. Vê quem fica em último. Só falávamos dos últimos. Só falávamos dos últimos. Falávamos da corrida no inverso.
Imagina, invertíamos a Isso qualificação e a corrida. Epá, isso era genial. Calma, a Fórmula Isso E era ligou, genial. precisa da lógica de volta. Vamos aos standings, se faz favor. O teu Beatriz, chefe como vai é gostar desse comentário, Beatriz. Ele não fala português. Mas a mulher dele fala, Beatriz, pode traduzir. como é que ficou Beijinho. então o Em campeonato primeiro do lugar, mundo? continua Max indisputável com 335 pontos. Em segundo lugar, Leclerc com 219. Em terceiro, Sérgio Pérez com 210. Este sim. E digo-vos uma coisa, até é possível que o Russell chegue aqui ao segundo lugar, se esforçar com muita força. Lá George está, Russell em está ao quarto rubro. lugar com 203 pontos. É possível. Está ao rubro, é possível, está ao rubro. Esta luta pelo segundo lugar. Está fortíssimo. Ainda temos aqui mais um que está na competição para o segundo lugar, Carlos Sainz, com 187 pontos. Até o sexto lugar é possível. Até o sexto lugar é possível. Repara, o Russell é possível, mas o Sainz está na lá. luta, apesar de estar 20 pontos atrás do Russell. bem Oh, possível. João, o Sainz tem um carro melhor do que o do Russell. Portanto, Pois tem, mas é falta-lhe talento, é isso. não, acho que não é essa palavra que estavas à procura. E depois, Lewis Hamilton em sexto lugar com 168 pontos, Lando Norris em sétimo, Ocon em oitavo e Alonso em nono, e a fechar o top 10, Bottas com 46 pontos. Eu acho genial como é que do Norris ao Bottas isto não muda desde tipo nunca. Estes lugares são imutáveis. É porque o pessoal vai ganhando tipo 2 ou 3 pontos de cada vez, tipo, nunca é assim uma coisa substancial. Sim, não. sim. Tipo, o top 5 está congelado. Pá, entretanto, nos últimos lugares temos o Hülkenberg e Latifi com 0 pontos e depois tens De Vries com 2. Como é que é possível? Portanto, o Latifi é 21º num campeonato de 20 pilotos. É É a história da vida dele também. Já foi dito várias vezes durante este fim de semana, mas é esse o facto. Meu Deus. Tão bom. E construtores, Beatriz? Construtores, em primeiro lugar, a Red Bull com 545 pontos, também campeã disputável do título. Em segundo lugar, a Ferrari com 406 pontos. Depois a Mercedes com 371. Em quarto lugar, a Alpine. Depois a McLaren em quinto. A Alfa Romeo em sexto com 52 pontos. A Haas com 34 e a Alfa Tauri com 33. Este sim, o sétimo lugar, o verdadeiro mistério desta época. A Aston Martin em nono lugar com 25 pontos. Este sétimo lugar está duro. O sétimo e o quarto lugar estão ao rubro. Tudo pode acontecer ainda, de facto. É emoção, meu Deus. Sim. Eu mal me consigo conter. E Fantasy, Beatriz? Ora, Como é que foi a ainda bem que Fantasy este fim de perguntas. semana? Conta-me lá. Ainda bem que perguntas, Tiago. Portanto, em Monza, né? Só para o Prémio de Monza, em primeiro lugar ficou. Certo. Sei, estás ansioso, já percebi. Diz lá, Em primeiro Beatriz, lugar, como é que ficou a ficou- Fantasy? Queres contar tu, Tiago? Eu sinto que tu queres muito contar. Não. Pronto. Conta lá. Em primeiro tu. lugar, Team One com 223 pontos. Em Uhum. segundo lugar, Popcorn Team com 220 pontos. Uhum. E em terceiro lugar, Caos Não. Em segundo lugar também. Pá, diz lá isso como deve ser. Temos aqui uma outra equipa em segundo lugar, que é aqui uma equipa que não sei, não vejo o ponto, mas pronto, 220 pontos também, papaiamos. E em terceiro Ija. lugar, push, com 213 pontos. Em sétimo lugar, esse sim, o verdadeiro. Não, mais tens de uma ser o vez, terceiro. verdadeiro. Tens de ser o terceiro. Eu disse. Não há terceiro. Há terceiro, desculpem. é o quarto. Então, Mas eu certo, disse, o quarto não é Caos, terceiro. push. Não, é o terceiro. Vá. Eu já disse o quarto lugar. Quem é que Em é? sétimo lugar, outra vez, Tiago. Não ouvi. É um- Gauss, push. Ok. Pronto, em sétimo lugar, esse sim, portanto, com 205 pontos, a equipa Maravilha Smooth Operation. Fortíssima. E dei-me só um bocadinho agora, porque falta aqui a equipa do João. E isto 44º, Beatriz. 44ª e és está tu? eu. Heidi Burger Racing, a equipa do João com 180 pontos. Ele domina o casino, mas não acerta na Fantasy. E depois, Já não domina o no casino. total- Nem Já isso. não. Nem isso, Beatriz. Nem isso. Pronto, vamos lá. No overall, em primeiro lugar, a equipa On Purpose com 3.083 pontos. Em segundo lugar, a equipa Mel com 3.058 pontos. E em terceiro lugar, Abu Dhabi Scam F1 Team 3.045 Pá, atenção que o nosso pontos. campeonato está muito complexo isto, pá. Está ao rubro.
E mais uma vez, a dominar os nossos. Não, tu dominaste a corrida. Bem, não interessa. Em 15º lugar, a equipa Smooth Operation, a equipa com 2.888 pontos. Depois, a equipa do Tiago, a Não, equipa do João. João, em 25º, ID Burger Racing com 2.793 pontos. Respeito. E a equipa do Tiago, em 32º, com 2.727. Pá, mas estou a subir rapidamente, pontos. tá? Mas não estás a subir tanto Tá como eu, que já estou lá em vertiginosamente cima. Muito bem. E o casino? Então vamos lá ao casino, que também é bom. Em termos do vencedor. Eu tinha posto 100 euros no Alonso, não correu bem. A Beatriz tinha posto 10 euros no Leclerc. O Alonso convém dizer que não terminou esta corrida. Não, teria acabado nos pontos, mas nunca esteve em... É como a avó da Beatriz, se tivesse rodas, também era um caminhão. Não é o caso, portanto, vamos Era um avançar. skate. A Beatriz apostou no Leclerc, também esteve perto, mas não correu bem. E o Tiago apostou no Checo Pérez, que foi quase. acabou com os travões a arder. Pois foi. Já não lembrava disso. Mas não ganhou. No top 10, eu apostei 500 paus no Alex Albon, que acabou no hospital. Que, ao contrário do Alonso, nem a começou sequer a corrida este. É verdade, nem começou sequer a corrida. Eu acho que eu devia mesmo assim ganhar, porque o seu substituto de Vries de facto marcou pontos. Mas Não, João, desculpa, isto foi para o manter comitê o da campeonato, avaliação. Isto foi o comitê da avaliação. para manter o campeonato decidiu que não. interessante, para manter o campeonato interessante, eu vou abdicar desses 400 mil euros ou o que era. Portanto, são 500 euros à vida. O Lance Stroll também não marcou pontos, portanto a Beatriz perde 100 euros. Sério? E o Guan Yu Zhou, infelizmente, marcou pontos. E o Tiago ascende ao primeiro lugar do nosso casino com 22.524 dinheiros. Não é nada. Eu fico em segundo com 17.251 dinheiros e 75 cêntimos de dinheiro. E a Beatriz, 465,85. É a lanterna vermelha, Toda o a carro gente vassoura. sabe que o que interessa é a fantasy e eu estou... Claro. Bem, Pronto, e para a semana que vem, Singapura. para a semana que vem não, para a corrida que vem, que é Exato. daqui a 3 semanas ou o sim, que a seja. primeira semana de outubro. Beatriz, Singapura, eu vou pôr 100 euros. Opa, quando eu perder dinheiro tão forte e feio que tenho medo já de gastar. Ainda Beatriz a apostar 25% do seu orçamento. Ok. 100 euros no Bottas. Vamos. Para quê? Para para ganhar? ganhar? Não, top 10, malta. Vá lá. Ok. Não. E para ganhar? Para ganhar, vamos pôr tipo 50 euros, sei lá. Põe menos, põe só 5. No Leclerc, é. 5 euros no Leclerc. Não tem 5 mais. euros. Sim. Pode ser. Ok. Sólido. Tiago, Então, eu vou colocar agora que tu és um big dog que 100 tem... euros no tem Russell dinheiro. para ganhar. Ok. E colocarei para terminar no top 10 o quem é que era que eu tinha pensado. Deixa-me refletir outra vez neste tema. Onde é que estão as opções? Cá está. Yuki Tsunoda, 900 euros. Muito bem. 900 dinheiros. Eu vou meter 200 dinheiros no Leclerc para ganhar. E 1000 dinheiros no Vettel para marcar pontos. Está fortíssimo isto. Está fortíssimo. E vamos ver o que é que sai daqui, não é? Coisa boa, está ao certeza. rubro. Está ao rubro. Se a Beatriz participar neste campeonato e tivesse mais do que um subsídio de desemprego, Pá, que Isto- fuleiro, isto- João. Tu és isto teria fuleiro, sido- tu és pé de chinelo, desculpa. isto seria um jogo muito interessante. Mas mesmo assim, só com nós os dois a jogar já não é mau. Sim, uma espécie de Hungry Games. Brega. Bem, terminado esses nossos segmentos bastante divertidos e antes de irmos aos bardalhanços, o que também está ao rubro, já está menos ao rubro, é a Silly Season que parece que já acalmou e temos aqui os pilotos já quase todos decididos, com exceção da Alpine,
e da Haas e da Williams e afinal falta muita Com coisa a decidir. exceção de uma afinal. data de gente. Ainda falta decidir Não, mas- muita coisa. A questão é que a silly season acalmou, mas continua silly. Portanto, temos a Red Bull / AlphaTauri a dizer que não se importa de deixar o Gasly ir para a Alpine, mas só se conseguir pôr o Colton Herta na AlphaTauri. Pronto, o Colton Herta é um piloto de IndyCar que é relativamente decente. Não ganhou este ano, nem coisa que se pareça. É novinho, não é? É um rapaz para 20 e poucos anos. Obviamente que é americano, não é? Que interessa a muita gente, nomeadamente aos donos da Fórmula 1, à Liberty Media. Mas, ao mesmo tempo, a Red Bull tem 4 júniores na Fórmula 2, não é? Tem mais uma data de júnior na Fórmula 3. Tem o Alex Albon emprestado à Williams. Tem, basicamente, meio dúzia de pilotos já na Red Bull e diz que só deixa o Gasly ir se puder pôr um piloto que não é piloto da Red Bull na AlphaTauri. O que acho que é capaz de não fazer o pessoal, os pilotos júniores que não são da Red Bull, não tornar essa Mas não há um problema qualquer com a licença. lá está, é um piloto que não tem sequer super licença e, portanto, Porque ainda tem as apêndice. Mas a questão é que o facto de ele não ter super licença, vamos fazer um bocadinho um rewind. Em teoria, a questão da superlicença tinha a ver com pronto, o Max Verstappen entrou para a Fórmula 1 quando tinha 17 anos, não podia guiar carros na estrada, mas dava a guiar carros de Fórmula 1, e houve uma certa celeuma sobre este facto. O facto de ele ser muito novo e estar na Fórmula 1. Agora, Tens de ter 40 pontos, não é? Por enquanto, à data tens de ter 40 pontos na superlicença para guiar. Agora, o que está de facto por trás disto é o interesse dos promotores da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Isto não tem nada a ver com segurança nem nada, porque obviamente ninguém hoje em dia acha que foi má ideia deixar o Max Verstappen guiar um carro aos 17 anos, porque Agora, não é? Agora tens hindsight, quer dizer. eu continuo a achar que o Max aos 17 anos nunca fez nada pior do que o Lewis aos 22. Aquela Não, é facadinha verdade. para os nossos É fãs verdade. do Agora, Hamilton. ou piloto qualquer, ou Cons, ou o que seja. Agora, a verdade é que isto tem tudo interesses por trás. Repara, vai ver quantos pontos é que tu ganhas na tua superlicença por ganhar a Fórmula 2 e quantos pontos é que tu ganhas por ganhar, por exemplo, IndyCar. É absurdo. Não faz sentido nenhum. Sim, E por sim, isto é sim, que o sim, Colton sim. Herta não tem pontos. Porque o sistema está feito para só os pilotos Fazeres o que percurso passam das pela Fórmula fórmulas, 2 e pela sim. Fórmula 3 é que ganham acesso à Fórmula 1. E isto é tudo para ir dinheirinho para o bolso do Bruno Michel, esse Senhor. grande mafioso. Esse grande mafioso. E é um bocado estúpido, porque a verdade é que há muitos bons pilotos que deveriam ter a oportunidade, se houvesse esse interesse da parte das equipas. Mas, aliás, antigamente, por exemplo, havia outros campeonatos, como o Campeonato Europeu de Fórmula 3, que tinha um nível altíssimo, não só em termos de pilotos, mas em termos de engenharia também. O Campeonato de Fórmula Renault 3.5, que criou vários pilotos de Fórmula 1 muito bons, morreram, porque os miúdos têm de ir para a Fórmula 2 e para a Fórmula 3, porque senão não têm pontos, então tudo que é Junior Driver acaba lá, porque Sim. eles precisam de ter pilotos prontos a entrar caso alguém fique sem apêndice ou o que seja. E isto é um bocado estúpido, mas vamos lá ver o que é que sai daqui. Mas para voltar à silly season, portanto, em vez do Gasly para a Alpine, que opções é que temos? Eu já ouvi falar no Jack Doohan, que está a fazer uma excelente rookie season na Fórmula 2. Portanto, e também é australiano, portanto é basicamente um Oscar Piastri, mas do chinês. E eu posso ser isto Claro que não podes. Aqui podes dizer o que tu quiseres. da loja do chinês, é isso que queremos falar, Certo. do Alibaba, AliExpress, não é? Não sei. Ou do Wish, Da exatamente. Wish. Se depois É, fores AliExpress cancelado, da é Wish, é a problema mesma teu. coisa. Ou então Nico Hülkenberg, também já ouvi falar dele,
que também está na lista de pilotos para a Haas. Isso era O top. Hülkenberg volta na Fórmula 1? Claro que sim, o quê? O Hülkenberg sempre foi tipo aquele underdog que toda a gente quer ver fazer um Portanto, se bocadinho não queres mais na velhotes, Fórmula 1. Eu sinto que não ele queres foi sempre velhotes, mas o embora à Hülkenberg meia. pode ser. Eu sei, mas o Hülkenberg é diferente, porque já tem pilhas de graça. Depois, tipo, sempre foi aquele piloto que ganhou tudo até chegar a F1 e depois... Mas Já Val, viste o mas que é que Val, era o- peraí, mas Val diz que pedidos é, Beatriz? Então eu quero o Montoya. Não cabe, já não cabe. Tem que caber Pá, dentro do eu quero o carro. Montoya. Se é para escolher, eu quero o Montoya. Mas já viste o que era Tem o que caber dentro do Hülkenberg e o carro. Magnussen na mesma equipa? Não ia dar bem, não ia correr bem. 5 anos Era depois do top. Suck My Balls, honey. Pá, era top. Why not? Imagina, eu vivo para esse drama na F1. Era tão bom. Estou aqui para isso. Oh, Adorava- João, é por causa adorava desse que o tema dos Hülkenberg pontos voltasse. que o Robbie Gordon nunca foi para a Fórmula 1. O quem? O Robbie Gordon do Dakar. Ai, Sim, Tiago. será aquele A maluco que resposta fazia é o Dakar de sim. buggy durante 10 anos, não Exato. foi? Quando ninguém fazia. Exato. Sozinho, sem ninguém. No Hammer. Estávamos nós. Yeah, exato. Maluquice. Bem, seguindo, noutras notícias extremamente interessantes, parece que o Christian Horner pode ser despedido por causa do acordo com a Porsche. Não sei se vocês viram isso. Não vai. É verdade. Procurem, investiguem. Sim. Mas corre o rumor que What? aquele Sério? acordo pode ir por Tiago. água abaixo e o lugar do Christian Horner está em risco. Tiago, te juntaste ao TikTok, foi? Estou-vos a dizer, Foi, viste um TikTok. garanto-vos. Vi na Mas, Bloomberg. Mas não ouviste que o Christian Horner dizer que o DNA da Porsche e da Red Bull era diferente demais e por isso é Pronto, e houve que pessoas se que não fizeram os fica- testes, houve pessoas que fizeram não os testes do ficaram DNA, contentes. era diferente. Fizeram o Heritage, aquele Exatamente. serviço do... Exatamente. e não Não era deu. o mesmo. Mas estou-vos a Não dizer, as pessoas não estão satisfeitas. Há pessoas dentro da Red Bull que não estão Não, satisfeitas. não. Há aqui vários, sim, há aqui, nomeadamente o Christian Horner, que está com medo de deixar de receber 12 milhões de libras ao ano. Mas Eu há também teria há aqui medo. vários rumores a Ele circular de facto não na pode pagar as internet. contas assim. Pá, a conta do gasto está cara e pá, se tu não recebes 12 milhões ao ano, não. Vocês Vamos lá. acham que se o Christian Horner saísse da Red Bull, o Otmar ia para o lugar dele? Claramente, era a primeira escolha. Ou o Gunter, que já trabalhou, Imagina, que já trabalhou na Red Bull. Era top. É que isto são 50%. É que a Porsche adquiriria. Pois. Adquiriria. Então, mas não adquires, pronto, olha. A vida continua, não é? Só por causa Eu do acho que não é por causa do Christian Christian Horner. Horner. Por favor. Vai embora. É porque o DNA é diferente. Não. Não, ok, acho mas- que o Christian não tem autoridade para decidir esse tipo de coisas. Ele tem a mania que tem, mas não tem. Achas que não? Não. Pois, mas por isso é que pode acabar no olho da rua, por não mandarem nada. Não, quem tomou essa decisão foi o Helmut e o Dietrich, não foi o Christian. E Muito claramente eu tenho a ideia que não envolveu assim tanto DNA e envolveu mais cifrões, mas isso é outra coisa. bem. É o que temos. Então afinal só vamos ter Audi e não vamos ter Porsche. Ninguém sabe. Isto estávamos Então, se pensando calhar lá a em Porsche nascer. vai comprar outra equipa qualquer, não sei. Tipo AS. Ou uma McLaren. Uma equipa Opa, assim, vocês não se ponham. Uma equipa vocês mais não se baratinha, não é ponham- isso? Bem, vamos terminar isto rapidamente, que já vai longa esta conversa. Campeonato F3, João, o que é que aconteceu? Temos campeão. Temos campeão, Vítor Martins. Parece que é um rapaz ali do Barreiro, mas não, é francês. E o quê? Preconceito que vai no Domingos esta semana. Não, Qual preconceito? Barreiro, Ele é por isso- descendente de português, obviamente, não é? Ele tem nome português porque é de uma família de descendentes portugueses, mas... Agora é Victor Martin. Victor Martin Sim, certo. sagra-se campeão numa última ronda onde havia tipo 5 miúdos que podiam ser campeões, numa última corrida em que havia 3 ainda, portanto o Victor Martin, o Zane Maloney de Barbados, dos Barbados, que claramente depois desta performance vai ser patrocinado pela Rihanna. Estás a gozar, mas a Tatiana Calderon na Fórmula 2 foi patrocinada pela Karol G, portanto se a Tatiana é patrocinada sério? pela Karol G, sim, tinha não fazia Pichota ideia. escrito no carro na Adoro. Vivo este momento. Vai, Carol G, estamos contigo. se isto está a acontecer, eu acho muito bem que a Rihanna ponha dinheiro no Zayn, que Claro que sim, ele também está-se a eu, safar muito também bem eu. como rookie, e o Oliver Behrman também como rookie, que é júnior da Ferrari. O Behrman fez um corridaço na sprint race, ultrapassou 2 carros
por fora da primeira chicane para ficar em segundo e se manter no campeonato. E basicamente a corrida estava ao rubro, houve um safety car, o safety car transformou-se em bandeira vermelha, a direção de corrida anuncia que a corrida não vai recomeçar, portanto fica tudo passado dos carretes. Obviamente o Ollie Berman e o Zane Maloney ficam chateados porque queriam ganhar. O Zane estava em primeiro, não ficou chateado. O Oliver Berman estava em terceiro, ficou chateado. O Vítor Martins estava, o que é que se passa? Levou uma penalização de 5 segundos e nessa penalização parecia que ia perder o campeonato, só que depois houve mais, basicamente a grelha inteira recebeu a mesma penalização por leaving the track and gaining an advantage. Portanto, em Fórmula 3 basicamente anda tudo à chapada a corrida toda. Então eles já inventaram uma data de penalizações para o Vítor Martins ser campeão. Eu não digo que seja mas que o resultado foi esse. Mas teve como consequência. Exatamente. Exato. E enquanto isso tudo estava a Martins acontecer, ser campeão. estava o Bruno Michel, que é o senhor que é o produtor da Fórmula 3, estava na pit wall, tipo da pit wall da ART, que é a equipa do Vítor Martins, tipo, ali metido no meio. Não sei se ele é que estava a comunicar diretamente à direção de corrida: olha, não, já dá aí 5 segundos a este gajo, e agora dá mais 5 a este, e agora dá 10 a este. Nada suspeito. Se a coisa portanto. funcionava. Pá, enfim. É isto. E tu achas que vamos ter Vítor Martins, que é um piloto da Academia Alpine, para o ano na Fórmula 1? Depende como é que ele safa na Fórmula 2. Foi o segundo ano dele, portanto ele era mais ou menos, estavas à espera que ele fosse um dos favoritos, enquanto que os rookies atrás dele ninguém estava à espera que eles lutassem pelo título. E a verdade é que eu diria que as estrelas deste campeonato de Fórmula 3 foram o Zane e o Ollie Berman. Mas vamos ver como é que ele estava na Fórmula 2, nunca se sabe. Muito bem. Quem também, já agora só para terminar, quem também agora entrou neste esforço de promoção de jovens pilotos é a Aston Martin, que criou também uma academia. Exatamente. Se vocês viram. E assinou o Felipe Drogovic, que se sagrou campeão em Fórmula 2 este fim de semana. Não vamos fazer grande alarido, porque já sabia que ele ia ser campeão há para aí 3 corridas, porque o Theo Pourchaire continua a deitar o campeonato fora, basicamente. Cada corrida decide espetar-se, ou o carro pega fogo, ou o que seja. Vamos para os bardalhanços? Vamos a isso! Bardalhanço da semana. E Beatriz, é hoje que nos trazes os bardalhanços, não é? é verdade. Então, Hoje, força. diretamente do outro lado do Atlântico, a Mercedes-Benz Challenge, que é um campeonato brasileiro para pilotos semiprofissionais, e eu não tenho confirmação que eles sejam pilotos semiprofissionais, é só porque eu admito que pilotos profissionais não fizessem asneiras destas, ok? Portanto, é só um palpite meu, que eles são advogados, médicos, dermatologistas durante o dia. Padeiros. Por exemplo, não é? Qualquer coisa que não pilotos. E, portanto, este campeonato que tem 8 etapas, se não me engano, e que se passa todo no Brasil, não é? Como já tinha dito, é feito com carros com CLA 45 AMG e C300. E o que aconteceu nesta quarta etapa do campeonato em Interlagos é que a pista tinha terra. Toda a gente consegue ver que a pista está suja com terra batida. Toda a gente consegue ver que a pista está suja, mas ninguém a limpa. O que dá uma corrida extremamente interessante em que os carros andam todos à batatada uns com os outros, e os comentadores brasileiros são uma delícia que vale a pena ouvir com calma. É tão bom. É uma das melhores partes das corridas de Stock Car Brasil. É a melhor coisa. Aliás, o António falou sobre isso quando fez o episódio connosco. E ganhou? Sim. E o Filipe também vai lá. Vale muito a pena, porque às tantas ele diz, é uma corrida complicadíssima e começou com uma forte pancada, porque de facto a corrida, que não parece assim tão complicada, na verdade, parece só estúpido pôr 300 carros em pista ao mesmo tempo com a pista toda suja. Não se percebe bem que corridas é que está a acontecer, porque há gente a passar por fora da pista, por tipo linhas diferentes, há gente em sentido contrário. Não sei, há gente rallycross. Um bocadinho de rallycross. Há gente na horizontal. Isso é parece um 90 tipo de graus. corrida em que muito bom para fazer um drinking game. Ok. Cada vez que há um carro fora de pista, penalti qualquer coisa. Estás a shot tequila. Não vão chegar sequer ao final desta corrida se fizerem uma coisa destas, portanto recomendo vivamente que o façam. Muito bom. Desporto motorizado de alto nível nos bardalhanços de domingos. Sempre. Mas atenção, não falamos de motas. Pronto, não se deixa. Vocês não deixam. Ou ralis.
Rallies tem dias. Não, desculpa, mas vai de certeza que ainda vai acontecer um acidente qualquer da Extreme Certo. e que vai valer a pena trazer aqui. Bem, Já fizemos. meus caros, Já fizemos. fica feito mais um episódio. Já sabem, próximo grande prémio Singapura. Se tudo correr bem, o Verstappen termina já isto, que está a ser demasiado, é um sofrimento atroz, este constante passeio, e depois podemos ver, olhar para o Campeonato do Mundo de outra forma daqui em diante, porque ainda faltam 6 corridas, tanto até dezembro ainda vão levar connosco. Está bem? Tenham uma boa semana. Até à próxima. Is that a podium, boys? Is that a podium? That's the podium. Last place at the end of lap 1 comes home to win. What the is this guy doing? Well, I just want to say you're an absolute legend. Holy mac and cheese balls. That's another podium. That was stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? Can you believe it? Can you believe it?